Bem-vindos, caros alunos! Nesta aula, iremos finalizar a demonstração direta, executando alguns exercícios. Primeiro, irei explanar os enunciados de cada questão e resolvê-las. Mas antes de checar as resoluções, tente fazê-las. Basta pausar a aula após a explicação das questões, e assim que terminar, dê continuidade à aula e verifique suas respostas. Bem, para a primeira questão, temos que existem duas variáveis inteiras e ambas são divisíveis por um mesmo valor n, e queremos provar que a soma delas também é divisível por esse n. No segundo quesito, temos que uma variável real, ou seja, pertencente ao conjunto dos reais, é dada pela expressão 3x mais 1 maior do que 7, e que para isso ser verdade, temos que demonstrar que x tem de ser maior do que 2. Já no terceiro quesito, peço para que você prove que um determinado número inteiro que é divisível por 6 terá que o seu dobro é divisível por 4. E a quarta questão diz que existem duas variáveis racionais e quer que você demonstre que a soma delas também resultará em um número racional. Então agora, pause o vídeo e tente resolver todas as questões, meu caro aluno. Bom, se está neste ponto da aula, assumo que já tenha feito as questões. Então aqui vai a explicação e correção delas. Primeiro quesito. Como primeiro passo, assumimos que nossa hipótese é a existência das duas variáveis divisíveis por um número qualquer, e que nossa tese é que a soma delas também possui este mesmo número como divisor. Continuando para o segundo passo, podemos afirmar que se x e y são divisíveis por n, então eles podem ser representados como n que multiplica um inteiro qualquer, obtendo assim, por exemplo, nk e nj. Então, temos para o nosso terceiro passo que x mais y é igual a n que multiplica k mais n que multiplica j. E como podemos verificar que n é um valor comum a ambos, podemos colocá-lo em evidência, dizendo assim que n multiplica k mais j. E que, como ambos são inteiros, podemos dizer que sua soma irá gerar um novo número inteiro, que chamaremos de L, ou seja, obtemos que x mais y é n que multiplica L. Sendo assim, conseguimos verificar que a soma dessas duas variáveis também será um múltiplo dessa variável n. Passemos então para o nosso próximo quesito. Nesta segunda questão, temos que a hipótese é que nossa variável, a qual chamarei de x, pertence aos reais, de forma que 3x mais 1 maior do que 7. E a nossa tese é de que para que isso seja verdade, x tem de ser maior do que 2. Agora, como temos uma desigualdade matemática e temos que x pertence aos reais, sabemos que podemos nos utilizar das operações matemáticas, ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, ao pegarmos a desigualdade, podemos subtrair 1 de ambos os lados, para assim o x ser destacado, deixando que 3x maior do que 6. E em seguida, podemos simplificar tudo por 3, por ser um fator comum, assim nos restando que x é maior do que 2. Logo, conseguimos provar facilmente que x necessita ser um valor real maior do que 2 para a desigualdade ser válida. Neste terceiro enunciado, temos que a hipótese é a de que x é um número divisível por 6, e em nossa tese, temos que 2x é um número que é divisível por 4. Então, se temos que x pertence aos inteiros, ele pode ser representado da seguinte forma: x é igual a 6k, onde k é uma variável que pertence aos inteiros. Sabemos então que x pode ser escrito como 6k, e ao fatorarmos o 6, temos que x pode ser escrito como 2 que multiplica 3k. Logo, ao substituirmos isso no dobro de x, temos uma equação 2 que multiplica 3k, que quando parcialmente resolvida nos dá 4 que multiplica 3k. Sendo assim, podemos verificar que o dobro de um múltiplo de 6 é sim divisível por 4. Na quarta questão, temos que a hipótese é de que duas variáveis, x e y, são racionais, e na tese, queremos saber se a soma delas também será um número racional. O ponto principal para resolver esta questão
está no fato de você saber que a forma de representar os números racionais é A sobre B, onde A e B são inteiros e B é um valor diferente de zero. Sendo assim, podemos representar nossas duas variáveis dessa maneira, e então ao somá-las, basta substituí-las, ficando assim com a soma da fração A sobre B mais E sobre F, que ao colocarmos tudo isso sobre um único denominador, ficaríamos que A vezes F mais B vezes E, tudo isso dividido por B vezes F. E como já sabemos que as operações fundamentais da aritmética, quando aplicadas aos inteiros, não mudam seu tipo, ou seja, continuam sendo inteiros, e que B e F já são diferentes de zero, então B multiplicado por F também vai ser um número diferente de zero. Assim, chegamos à conclusão de que a soma dos dois números racionais continua permanecendo um número racional. Bem, caros alunos, encerramos por aqui a resolução de exercícios do tema da aula anterior. E na nossa próxima aula, introduziremos um novo método de demonstração. Então, até a próxima!